Eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E hoje o papo vai ser muito legal, eu já prevejo isso, Eu também. Porque os bastidores já foi muito legal, quase que tivemos uma aula, um micro treinamento. Exatamente, uma consultoria. Eu recebi uma consultoria e sem muitas delongas. E a gente já se incentivou a fazer outras coisas, né? Fala aí. E sem muitas delongas, eu vou apresentar a Mari Genovez, Olá. Que é CEO da Metis e que sabe tudo sobre como consertar o seu negócio. Posso dizer isso? Consertar ou alinhar, né? Alinhar, colocar no trilho novamente. Isso, exato. Bom, muito prazer, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, né? Incrível o projeto de vocês, mulheres obrigada. do transporte, dando vozes, né? Acho que cada vez mais a gente ganha o nosso espaço, né? Incluindo aí, né? Dividindo com os homens, né? Então, isso, para trazer mais diversidade a esse assunto, que eu acho que é isso, né? Hoje o mundo pede isso, né? Pede mais diversidade, olhares diferentes, para a gente poder acompanhar toda essa mudança. Mari, vamos começar te apresentando mesmo, né? Dizendo qual é o seu trabalho, a sua linha de atuação, falar um pouquinho da empresa, quanto tempo ela tem, da onde teve essa ideia de ir para esse segmento. Dá aí um overview sobre o seu trabalho e sobre a sua pessoa também. Claro, vamos lá. Bom, eu sou especialista em vendas consultivas, B2B, e sou sócia CEO, fundadora da Metis, consultoria em vendas, onde eu tenho alguns produtos. Então, tenho a consultoria, propriamente dito, onde eu entro nas empresas para entender qual pecinha está fora do lugar para que o time comece a vender mais, atingir as metas, engajar, né? Hoje a gente vive um desafio de engajamento muito grande. Tem uma mentoria, onde a pessoa em si sente que ela precisa melhorar, se atualizar para performar melhor dentro de um cenário que já existe, ou também eu recebo muito empreendedores que são excelentes naquilo que faz, mas nunca venderam, né? Então, como que faz essa roda girar? E tenho também a parte da prospecção ativa, onde eu tenho um time de SDRs que a gente busca as oportunidades para os nossos clientes. Então, eu entendo qual é o perfil, o segmento, qual é a cadeira que ele precisa conversar para vender a sua proposta. A gente faz o primeiro mapeamento, gera a necessidade, o interesse, e na sequência vai para a agenda do vendedor para que ele venda, que é exatamente o que o vendedor gosta de fazer. Então, eu atuo com essas frentes hoje em vendas. E como que você chegou, né, na empresa, né? O que te despertou? Você comentou que ela tem, acho que 5 anos, 5 anos, exato. 5 anos nos bastidores a gente conversou. O que te fez, despertou para ir para, né? Você tinha uma carreira, provavelmente, sim. Nessa área de vendas, é isso? Exatamente. E o que te fez enxergar a essa necessidade? Eu sempre tive vontade de empreender. Acho que isso é uma característica muito comum em quem é de vendas, né? Porque a gente vive no desafio, né? O vendedor, por mais que ele seja CLT, ele não tem rotina, o mês zera, né? Ele começa todo mês zerado, né? Ele tem que atingir aquela meta novamente. Só que eu nunca quis ter comércio, nunca quis ter uma loja, um cabeleireiro, um salão de beleza, nada disso. Eu sempre gostei do corporativo. E na minha última experiência CLT, eu acumulava atividade de prospecção, né? Porque era assim que acontecia. Hoje não, hoje a gente tem o departamento de vendas devidamente organizado com as suas cadeiras. Na época não, então eu tinha que prospectar, eu tinha que apresentar, eu tinha que vender, eu tinha que acompanhar a entrega, né? E vendedor não gosta de prospectar. Então, naquele momento, estava chegando no mercado um livro super famoso que chama Receita Previsível, onde ele traz esse conceito de que ele conta para o mundo, que todo mundo já sabia, que vendedor não gosta de prospectar, e ele ensina como que faz isso, que é uma outra atividade, um outro perfil, soft skills, hard skills, totalmente diferente do vendedor, porque prospectar é uma atividade operacional, ela é numérica, né? Eu tenho que ligar para 50 pessoas para conseguir falar com 20, para 10 topar. Então, assim, produção. Enquanto que o vendedor tem que estar muito mais nas suas habilidades, tem que conversar bem, tem que ter uma escutativa, tem que ter resiliência, tem que saber se relacionar, tem que dominar o produto, tem que investigar a dor. Então, são outras necessidades aqui. Então, diante de eu falar, se eu tivesse alguém para me ajudar
nesse lugar eu ia vender muito mais. E junto com esse livro eu encorajei e estruturei essa etapa da prospecção. E validando, né, com os meus amigos, e especialmente com um dos CEOs que eu tive na minha jornada, ele falou, nossa, a ideia é incrível, você vai ser o Tinder do corporativo, daí que vem o nome da Mets, de Met, né, e conectando com o meu sobrenome, né, da Mets. Então veio daí, e junto com isso, quando eu falei, porque também não dá para a empresa só querer a prospecção para ter oportunidade de negócio, porque às vezes o time não está pronto para isso, então ele precisa ser preparado, ele precisa ser treinado, o processo tem que estar estabelecido, tem que ser clara essa passagem de bastão, o jeito de fazer reunião é diferente, então porque se eu começo a conversar com você de prospecto e a gente vai evoluindo, é um jeito. Se eu converso primeiro com você, depois a Dani vem para conversar com você, são outras abordagens, são outras pessoas, então é diferente isso. Por isso que eu investi também na minha marca pessoal. Fui direto pro LinkedIn, dica número 1. Ela deu essa dica pra gente, que a gente vai fazer. Eu fui direto pro LinkedIn, porque eu quero corporativo, então tá todo mundo lá. E eu fui buscando esse espaço para ajudar as empresas a se estruturarem, a cuidar do processo, cuidar das pessoas, para depois trazer mais oportunidades e já trazer oportunidades qualificadas. E justamente por isso você, hoje a gente, claro, vai falar aqui de transporte, mas você tem uma área de atuação ampla, você pode estar em qualquer segmento e... A verdade, essa é uma das paixões de ser consultora, porque... A versatilidade. É muito, assim. Então, é o transporte, é a indústria de plástico, é a empresa de suprimentos, o frigorífico, agora a novidade é essa, o frigorífico aviário. Eu falei, uau! Então, assim, essa versatilidade que comprova que vendas é processo. Né? Independente do segmento. Porque, assim, como é consultiva, é isso que eu falo, é venda consultiva, né? Então, precisa de uma atuação do vendedor, ele precisa realmente dar o seu show, que é entender a dor da pessoa que ele está negociando, se interessar pela jornada de compra, essa é uma falha muito comum. Eu quero vender, mas eu não me preocupo com o seu processo de compra. Eu quero rápido, mas o seu é lento. Então, é uma dança, né? Então, a gente precisa se conhecer e encaixar. Então, isso tudo faz com que a gente entenda que vender é processo. E todo mundo não vende igual, né? Então não tem a venda igual. Agora é consultivo. Então eu consigo pegar todas as técnicas que se tem, que hoje são N, e entender qual se encaixa melhor para o seu negócio. Ou para o seu negócio. E você acha que, né, o mundo mudou, a era da digitalização, as pessoas estão aparecendo mais, né? E isso também faz com que o seu negócio você acabe sendo mais procurada, porque as pessoas hoje às vezes estão perdidas. Por onde eu começo, por onde eu vou, se eu tenho que estar nesse lugar, me posicionar, de que forma me posicionar, enfim. Você acha que essa questão da digitalização, de mais pessoas aparecendo, às vezes pessoas que talvez nem nasceram para o negócio, mas estão lá, né? É um concorrente? Sim. O digital, ele trouxe a oportunidade de todo mundo se mostrar. Então, a concorrência aumentou. Na verdade, ele existia, mas a gente não conhecia, né? Hoje, a gente não tem um concorrente só da nossa cidade. Hoje é global. Então, assim, quantos consultores de vendas a gente tem Brasil afora? Então, só se eu pensar nisso, e todos eles estão no digital, e as empresas também. Então, isso, ele vem para os dois lados, né? Para o bom e para o desafiador. Qual que é o bom? Eu também tenho a oportunidade de me mostrar. Então, eu vou investir nisso e vou começar a gerar valor no meu digital. Que a gente, né, tem muito essa fala de humanizar. A gente já vê alguns CEOs falando em nome da marca, né? Aparecendo, se colocando na frente, colocando, né? Na frente. Isso traz muito resultado. Que isso é importante também, né? Ele mostrar a empresa ter uma cara. Exatamente. Porque no final do dia, pessoas compram de pessoas. Simples assim. Só que, por outro lado, qual que é o desafio? O desafio, primeiro, é ter coragem de aparecer. Porque vamos pensar que os CEOs, né, as nossas gerações antigas, isso tudo é muito novo. Sim. Né? Então tem esse desafio de se jogar nisso e aprender e fazer. E também tem do como.
como fazer. Porque é muito comum escutar, já investi em tráfego e não dá retorno. Não dá, porque você está investindo na plataforma errada. Porque também tem isso. Eu preciso entender quem é meu perfil de cliente e onde que ele está. Ele está no Instagram? Então eu vou investir. Ele está no LinkedIn? Então eu vou investir de outra forma. Então, tem esses 2 desafios. Tá. Mas sim, eu, Mari, olho isso como uma baita oportunidade. E você entende que, por exemplo, o transporte, principalmente, ele é um segmento que a gente sempre fala que é tradicional, conservador. Sim, exatamente. Né? E diante de um mundo tão novo, né? De oportunidades dessas, de você se mostrar, de você ter uma linguagem mais próxima do cliente, ou de você não se colocar mais como, calma, eu sou tradicional, não preciso fazer nada. É mais difícil você convencer esse cliente dentro do transporte, falar, olha, beleza, você tem um produto bom, você é tradicional, você está muitos anos aqui, mas hoje não é mais assim. Como que funciona a cabeça e o que você percebe dentro do segmento de transporte, as dificuldades de você chegar lá mesmo, sabe? Eu percebo que a barreira é maior diante disso que você trouxe. Né? Então, muitos ainda não estão convencidos de que o digital realmente gera valor. Ainda se tem uma fala muito comum de que isso é bobeira e deixa para lá. Ou entende-se, eu já faço marketing e vira aquele marketing panfletado, que aquilo, né? Você vai, você rola a página, é só foto. Isso não entrega mais. Hoje a maior entrega de todas as plataformas são os vídeos. Porque realmente quer entender quem está, o jeito que fala, como que fala, porque como a gente se posiciona diz muito, né? Sim, exatamente. E isso gera confiança para ele querer dar um próximo passo ou não com você. E também, eu acho que aquilo que você falou, as relações humanas, né? Às vezes pelo vídeo, eu já consigo transmitir através da minha fala o que eu quero passar. E isso é uma ferramenta de convencimento. Conecta. Igual a gente recebeu aqui um transportador, né, que ele teve, na verdade era uma gestão familiar, né? Exatamente. E o pai permitiu, aceitou as mudanças, né, do filho que era mais jovem, e realmente foi isso, essa transformação toda, dele se colocar na mídia, ele até às vezes um pouco polêmico, ele traz situações, mas isso trouxe muito crescimento também. Claro. Trouxe muitas oportunidades. Claro. Mas a gente vê esse caso, mas é difícil, eu acredito, ter outros desses. Ter outros, exatamente. Ter outros Nossa, vai, desses. filho, faça mesmo. Porque Sim. realmente deve ser muito difícil, né? Você olhar e falar, como assim? Isso aqui que funciona, né? Imagina, Mas gente. Até a linguagem, né? Antes era uma linguagem mais conservadora, mais rebuscada. Sim. Hoje é mais solto. É mais solto, é mais livre, né? Mais leve. E tem essa barreira, assim, nesse lugar, né? Por um determinado momento, eu participava do Sindicato dos Transportes e eu participava dos almoços, eu participava de reuniões, e é um conservadorismo muito assim que você não tem condições, até às vezes você tem uma dificuldade de levar uma pauta nova, que é sempre do mesmo. O pneu, a marca do caminhão propriamente dito, o motorista, né, que é um grande desafio desse segmento. Então, dificilmente vocês têm umas pautas voltadas à inovação, ao digital, a se posicionar. Então, o pouquinho que faz já sente um resultado e entende que é aquilo, mas tem muito mais para fazer. Com certeza. E o mundo mudou, mais né? gostoso. Você sabe que esses dias eu estava conversando com uma empresa e eles não gostam de aparecer muito por medo de sequestro. Tem medo de sequestro, tem medo de concorrente. De abrir, não, né? Isso aí já... de perder cliente, né? de abrir alguma coisa. Mas como não aparecer se você precisa vender? Hoje é uma das condições, é você aparecer. Ou ter uma figura da empresa. Exatamente. Que possa porta-voz. Exato. Um porta-voz preparado, treinado, que é aí que você entra. Para dar esse... Porque até, né, que eu trouxe aqui para vocês o livro da Essência da Influência, que legal. Que eu participei como coautora, que são os influenciadores do LinkedIn. E qual que é o mercado que está abrindo para nós, aproveitando essa sua fala? De a gente ser os influenciadores do B2B. Então, a gente recebe hoje propostas para ser a carinha de alguma marca.
que também é uma saída, né? Diferente dos grandes influenciadores, que a gente enxerga isso no Instagram, no YouTube, no LinkedIn está nascendo essa oportunidade. Então, as pessoas que já influenciam dentro da rede, que hoje é considerada a principal rede de negócios que temos, mundial, né? Então, contratar esses influenciadores também é uma alternativa, porque o filho não quer, o pai não quer, tem que fazer. Quem vai ser? Tem alguém da empresa? Não tem como ficar fora desse jogo. Não tem como ficar fora desse jogo. Então, assim, tem alternativas hoje e é importante colocá-las na mesa e entender qual vai ser melhor para a empresa, qual vai descer mais redondo. Já pronto. Que você, de repente, não tem alguém lá com uma vocação ali para esse tipo de situação. Agora, você circulando dentro desse mercado de transporte, né? Você deve atuar com várias frentes ali. Aonde que você acha que está o principal problema hoje do transporte? Quando você analisa, assim, onde está os principais déficits, assim, que você fala, olha, isso aqui precisa melhorar muito ainda. De uma forma geral, quando a gente fala em vendas, e aí eu não vou segmentar de propósito, para que fique claro que é geral, é a questão do processo. Ainda se acredita que vender é contratar um vendedor com experiência de mercado, tirar de concorrente, acreditando que ele traz junto uma carteira de clientes e que, nossa, vai bombar, vai virar, dobrar, multiplicar o faturamento, ou ele vai atingir a meta, né, muito rápido. E quando isso não é verdade, né? O que faz vender? Porque o vendedor acho importante eu falar isso para não falar que eu sou contra os vendedores, afinal eu sou vendedor. O vendedor, ele tem, né, relacionamento, a carteira e tal, mas isso não é fator de decisão para ele deixar de estar numa empresa para acompanhar o vendedor. Por quê? Tem contrato, tem compliance, tem preço, tem um monte de variável. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente precisa trabalhar com essa verdade, né? Então, quando você traz isso, qual que é o erro comum? Não ter um processo estabelecido, então é cada um à sua maneira, principalmente quando tem essa visão de contratar experientes. Então, eu confio em você, afinal de contas, você já trabalha nesse mercado há 10 anos, e você vai sentar e vai fazer a coisa acontecer. E às vezes não, porque a empresa, o produto é diferente. Embora seja do segmento, a venda pede algumas particularidades que, por onde ele passou, não tem. Quem treinou? Quem está acompanhando? Vou falar para vocês, eu como vendedora, nunca fui acompanhada numa reunião de apresentação. Por quê? Confiavam em mim. Plenamente. Exato. O que eu fazia ali, o problema era meu. Então, isso é uma realidade. Então, essa fala não é só no segmento de transporte, ela é geral. E onde que a gente vê um turnover muito alto? Do vendedor, porque no final do dia a culpa é do vendedor. Mas olha a oportunidade que se tem de estruturar, de organizar, de definir processo, definir fluxo, definir ferramentas para deixar o time mais produtivo e treinar. E trazer a liderança, tirar a liderança um pouco da sala de reunião e colocar ela mais para acompanhar os vendedores, o desempenho deles, né? Então, olha o quanto de oportunidade a gente tem. Sim. E isso é geral. Porque eu acredito que você é chamada justamente, né? Números. Sim. Querem números e resultados. Exato. Mas às vezes esquecem do processo. Que Exato. Existe um processo que, para chegar a esses números e esses resultados, e às vezes não é nem imediato. Não é, e esse é um grande desafio como consultora, né? Porque, como a gente falou nos bastidores, a área de vendas é assim, contratei um vendedor, milagre tá junto. Contratei a Mari, consultora, agora os meus problemas acabaram. Não é bem assim, porque talvez para eles acabarem vai demorar um pouquinho mais, né? E se tem, eu já enfrentei alguns olhares tortos, né? Tipo, nossa, contratei ela, mas continuo não batendo a meta, porque a gente tem que descer muito. Sim. Muito. Às vezes até trocar as peças desse tabuleiro. Exato, porque quando você começa, a primeira coisa que eu faço é organizar a casa. Eu preciso entender como vai ser o meu processo para depois eu definir o perfil das pessoas que vão fazer esse processo acontecer. Sim. E não ao contrário, né? Então, e isso normalmente é feito ao contrário, porque eu contrato as pessoas e elas criam o meu processo, né? Então, não vai dar certo.
E como a gente vai cuidando de pessoas e a vontade de trocar o vendedor, ela é muito grande, porque se acredita que o problema está ali. Porque ele é a ponta, né? O final ali, né? Exatamente. Então eu entro desconstruindo para construir uma cultura diferente, de trazer um olhar muito mais processual do que pessoal. Porque quando eu vou para o processo, é injusto eu demitir o vendedor, porque ele não tem condição de trabalho. Então esse é o meu maior desafio como consultor, e daí, de novo, não vou segmentar, porque isso é padrão. Geral. É geral. E quando você é chamada, por exemplo, que eu acredito que a maioria dos pedidos que devem chegar até você, quando a empresa já está naquele momento... Tá tenso. Tá tenso. Né? 5, 6 meses ali de faturamento caindo, e aí você acaba se perdendo ali, o que eu vou fazer, tal... Enfim, então eu acredito que a maioria das empresas que buscam uma consultoria, porque acho que não entenderam ainda a importância de se ter a consultoria logo no começo, de se estabelecer o processo todo, é mais difícil, é mais desafiador o seu trabalho. É isso? E eu queria entender se é isso mesmo. A maioria dos pedidos que chegam para você, quando você entra na empresa, você fala, caramba, aqui eu tenho trabalho. É isso. É bem isso mesmo, Dani. E pelo fato de a gente estar, né, hoje, o que a gente fala? A gente fala de inteligência artificial. E aí eu vou falar por mim, né? Aí quando eu comecei nessa parte de consultoria, não tinha ainda inteligência artificial, mas a gente já estava com ferramentas, tecnologia, muitos métodos, técnicas em vendas. Então eu fui com um olhar inocente, vou assumir, achando que estava todo mundo nessa página. Então até para vender. Então eu já negociava, entendendo assim, cara, ele já está aqui. Que a hora que você conversa, não, eu tenho um time, porque eu faço, porque eu vou, né? Tipo assim. E a hora que eu chego, cara, o buraco é muito mais embaixo. Então eu falo, meu Deus! Só que aí também eu já aprendi. Então o que eu faço agora? Eles esperam o resultado, né? Claro. Óbvio. Então eles contratam a Mari para bater a meta. Essa é a contratação. Não é para fazer o time performar, então é para bater a meta. Não é para arrumar processo. O que a Mari vai fazer? Eles não querem nem saber. Então, no primeiro momento, eu entendo como que as coisas acontecem e eu vou muito nas pessoas, numa questão de engajamento, para que elas comecem a fazer isso acontecer numa promessa minha de que eu já entendi os gargalos e juntos a gente vai corrigindo. Certo. Porque eu preciso de um time engajado, senão eu não corrijo e eu não sobrevivo no meu cliente. Sim, então né? Você diz que o caos está controlado. Então, exato, eu falo, olha, tá aqui, e aí eu tenho uma conversa sempre muito franca com o CEO, diretores e tal. Eu falo, gente, é isso, o tempo é esse, as etapas são essas, mas nesse primeiro momento, pra gente voltar a atingir os resultados, a minha estratégia é essa daqui. Topa, porque daí é todo mundo junto. Sim. Né? Porque eu vou lá 1 vez por semana, 2 vezes por semana, então assim, eu vou, identifico, sugiro, topou, eu vou embora. Aí eu volto para pegar o resultado, né, daquilo. Então então esse foi um aprendizado que eu tive e tem dado certo, porque eu já coloco um movimento diferente, aí todo mundo começa a sorrir para mim, tipo, vai dar certo. E eles começam a topar, descer para arrumar casa, degrau por degrau ali. Exatamente. Você comentou que no setor logístico tem bastante dor, né? Tem muita dor. Acho que assim, a logística em si, né, que eu falo, vendas é o coração e logística é o pulmão, né? Então, sem as duas coisas, não se vive hoje. E logística, né, eu trago para perceber o quanto a logística hoje é a importância de quem depende dela, né? Vende, mas depende dela para entregar. Porque é para concretizar, né? Que a venda termina, né? Porque as pessoas acham que assinam o contrato, emite nota, vendi. Não. Porque ela tem que chegar. Tem que chegar. Eu comprei, tem que chegar. E eu vou comprar de novo. Exatamente, porque senão não vendo. Então, esse olhar míope para vendas, outra dica, não pode. Tem que entender o processo como um todo, porque eu termino de vender a hora que eu entrego e ele fica feliz. Porque se não ficar feliz, eu não vendi bem. Sim. Eu tenho coisas para corrigir. E não vende mais. Né? Finalizar aquela venda, porque já está tecnicamente assinado, mas não repete. Exatamente. Então, assim, eu já vivenciei situações onde o time de vendas, principalmente quando a gente vai bens de consumo, né, que está em São Paulo, vende para o Nordeste, do Nordeste vem para São Paulo, enfim, que depende propriamente dito da logística,
de não vender o tanto que poderia, porque não tinha capacidade de entrega. Então, tem determinados segmentos que quando eu chego, e agora eu tô com bem fresquinho, que é assim, eu quero aumentar as minhas vendas. Logística, qual é a sua capacidade de entrega? Para depois a gente olhar a capacidade de produção. Porque senão descasa, porque se eu coloco muita produção e aqui eu não tenho capacidade de entrega, eu perco produto, porque é tudo perecível. Né? Então tem umas particularidades que prejudicam o comércio, a venda em si. E hoje a gente tem a questão do frete, né? Que a gente está com essa questão do diesel, então o frete teve um aumento absurdo. Oscilando o tempo todo. Que impactou muito, porque as empresas, as indústrias tiveram que reajustar muitos valores para conseguir fazer a fora venda. a fiscalização do valor mínimo. Exatamente. Então eles estão enfrentando... É o efeito dominó, né? Então, se aqui não vende, não tem logística. Ele está vendendo mais caro, ele está demorando mais para vender. Então, aqui na logística também está ficando desafiador, porque aquela demanda que se tinha com uma certa facilidade ou dentro de um padrão, hoje já não está tão assim, porque está todo mundo inseguro. Então, tem muitas empresas escolhendo vender menos nesse momento, e começa a impactar aqui, porque ele tem uma frota, ele já tem um volume de entrega. E caminhão parado. Caminhão parado, prejuízo. É prejuízo. Mas ainda tem empresa, porque né, parece uma coisa, olhando de fora, sem nenhuma expertise de ter uma transportadora, ou sei lá, uma empresa assim, mas parece um pouco amador às vezes, né? Você pensar, bom, vou ampliar o meu lugar de venda, né? Então hoje eu vendo só para esses estados e agora eu quero vender para, sei lá, São Paulo, para Rio, não sei. E não entender que esse processo da logística é tão importante, quer dizer, talvez seja mais importante do que a venda o vendedor. Em si, porque às vezes você já tem um produto que é muito bom, né? E que cabe muito bem na região X, mas se você não fizer com que esse produto chegue na hora certa, no tempo combinado, na qualidade, você não... Que precisa. Que comprada, né? Que adquirida. E é isso que eu queria entender. Você enxerga muita empresa ignorando... Quer dizer, eu acho que não é nem ignorando. Não é ignorando. Porque ele tem lá o caminhão, né? Ele tem o caminhão, ele tem a frota dele lá. E acha que dá. Só que daí o cara vendeu aqui uma quantidade que não lotou aquele caminhão. Ele não quer ter desperdício. Ele fala, não, vamos esperar lotar esse caminhão. Só que enquanto isso, lá na ponta, o cliente não quer saber. Ele quer receber. Então, você ainda vê muito comum. Isso acontecer. É comum. E, às vezes, né, hoje a gente vê muito essa parte da terceirização da logística. Tá. Né? E aí, tem também essa relação entre, né, a logística, as transportadoras, com a empresa em si. Porque aqui, a fala, não, vai dar, a gente dá conta. Comum, afinal de contas, é o negócio dele. Como que ele vai falar, não, eu não tenho caminhão, não, exatamente. Eu vou te atender até o volume X, depois disso não. Então, tem aquela questão. E aqui, pelo fato de ser terceirizado, aí vem essa questão do tipo, ele é amador? Não, o problema não é dele. Entendi. O problema tá aqui. Tá aqui. Então, eu vou aumentando aqui, ele vai gostar, ali. Inclusive, porque eu demando aqui, ele vai ganhar mais. Sim. Mas não é verdade. A prática não é essa. Porque ele também não é cliente exclusivo, ele tem outras demandas. Às vezes, o maior número de frotas dele está para uma região e ele quer começar numa outra região, então ele não está preparado para aquilo. Então, assim, é importante esse papel hoje do diretor da logística, principalmente para as empresas, né, de bens de consumo. Eu falo isso muito forte porque são perecíveis, tem a qualidade envolvida, né? Se for pegar, por exemplo, laticínios, ou até mesmo que eu comentei do projeto do frigorífico. Então, assim, tem que sair numa temperatura e tem que chegar lá com a mesma temperatura. Exatamente. Porque se chegar lá numa temperatura diferente, acabou. Ele não recebe a carga. Olha o prejuízo. Sim. Então, é frágil e hoje se pede uma atenção. A logística, ela cresceu, eu acho que é um dos segmentos que talvez mais cresceu no Brasil, Sim. Boom. E você acha que ele cresceu ordenadamente, no sentido de pessoas preparadas e tal? E aí que você tá... Não. Por isso essa maior dor... Certeza que não. Porque foi um mercado de muita oportunidade, né? Igual a gente falou hoje aqui, né? Que qual que é o maior desafio do transporte? É o motorista. Sim. E muitos donos de transportadoras vieram daí, né? Então, assim,
acho que não se esperava o boom que deu, né? Eu acho que esse foi uma grande uou. E junto com isso foi vindo a oportunidade. Eu tenho um caminhão, financio outro, aí eu pego outro, e aí começa a crescer. E foi muito mais um olhar de oportunidade do que me preparar para aquilo. Uhum. Porque também tem uma questão, né, que é também de uma forma geral para vendas. Eu vou fazer o transporte do quê? De qual segmento? Porque se eu vou para câmera fria, é um determinado investimento. Se eu vou fazer carga secas, que não tenha, né, produtos em si, que não tem tanto cuidado para transportar, é outro de tipo, de tamanho, de preço, né? Então, assim, isso é o preparar, não só na oportunidade, né? Mas se preparar para viver aquela oportunidade de uma forma ordenada. Sim. E acompanhar todo esse crescimento. Exato, porque tem um fator que a gente não controla, que é, por exemplo, a economia. País, que isso que está vivendo, sabe? O diesel, boom. Quem controla? Sim. É culpa de quem? Sim. Né? Então, não é nem da indústria e não é nem do dono da E você tem que estar preparado para esse momento também, né? Mesmo que, claro, às vezes prenda um pouco mais ou menos, mas você não pode estar totalmente despreparado. Você tem que estar acompanhando, principalmente, né? A economia que a gente está vivendo, um momento bem delicado. E a gente também conversava nos bastidores, que eu achei muito interessante também, a gente falou bastante aqui, você também é chamada para... Quando existe essa questão de... Você falou que muitas empresas não preparam para a sucessão. Sucessão, né? As empresas te chamam também para isso? Elas entendem, calma, que vai ter um probleminha aqui. Eu não tenho ninguém, ou eu com o meu filho, ou algum... né? A gente não tem um conflito de interesses aqui. Como que funciona essa parte? Ou eles só te chamam também quando a situação já está naquele caos, que você fala, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Como que é o seu trabalho em relação a isso? Porque deve ser uma situação bem delicada, né? Sim. Você tá trabalhando com duas mentes ali. Dois cenários diferentes. Sim. Eu não sou chamada pela sucessão em si, eu sou chamada pela dor da venda. Tá. E quando eu chego, normalmente, né, as empresas são familiares, e se tem esse conflito. E essas coisas a gente só fica sabendo quando a gente chega, não é antes, né? Então, tem o desafio de... eu estou chegando agora e entendo que é necessário, mas o meu pai, que nunca precisou disso, acha isso tudo uma bobagem. Então, nós vamos ter um desafio aqui. Ou já tem uma situação onde eles se entenderam e as portas estão abertas para mim. E eu entendendo isso, eu vou conduzindo de uma forma onde eles falam, não, realmente eu precisava disso e eu tenho que fazer isso e vamos fazer. Então vai muito do meu feeling também. Tá. Não dá para ignorar, porque ainda no Brasil é bem comum, as empresas não se preparam para a sucessão. E outro ponto comum normalmente, nem sempre os filhos estão no negócio. Os filhos vão fazer outras coisas. Sim. E aí são profissionais do mercado, né? E aí não tem ninguém. Então hoje, o que a gente tem de possibilidade? Que é uma atividade que está crescendo muito no Brasil, que é o conselheiro consultivo. Então ter um conselheiro é importante. Terceirizar essa atividade. Chega uma hora que fala, cara, aqui para mim já deu. Vou contratar um CEO, vou contratar um diretor, vou formar um conselho onde eu vou fazer parte dele, mas outras pessoas ficarão à frente, porque o mundo mudou, tem um monte de coisa nova para fazer. Exatamente. E as empresas estão abertas? Eu digo porque no setor de transportes é um setor conservador, Sim. né? É um setor que preza, porque às vezes começou lá com um caminhão, a empresa foi bem sucedida, no momento também que era mais possível, digamos, uma ascensão mais meteórica, digamos assim. Hoje tem centenas de caminhões, os filhos foram fazer qualquer outra atividade. Então, como que fica? Eles estão mais abertos a isso? Ou... eu acho que ainda está amarrado à família. Está amarrado à família e está ainda assim num receio de trazer uma pessoa de fora. Eu acho que isso pode mudar lá dentro. Mesmo com super currículo. Exato. Então, assim, o que eu percebo, existe um processo de aceitação. Tá. Tem muitos empresários que sofrem porque os filhos não se interessaram pelo negócio. Isso é uma verdade. Então, enquanto ele acomoda essa
decepção dele, que é uma coisa dele, e vamos combinar para essa geração, fazer terapia, tratar dos traumas. Gente, isso ainda é diferente para nós hoje, né? Uhum. Então, enquanto ele vai amadurecendo essa história, o tempo vai passando. Então, se demora mais. É igual a contratação do consultor de vendas no caos, aqui também essa sucessão vai na boca, porque às vezes o time não está batendo a meta. E o problema não está no departamento comercial, está na diretriz. É isso que eu ia perguntar. O quanto essa situação interfere lá no ponta. Impacta no comercial. Total, porque qual que é o papel de cada um? O papel do dono é o querer. O papel do diretor é entender o como. O papel do gerente é acreditar nisso, criar o plano do como fazer o plano de ação, treinar a equipe e acompanhar essa equipe. E o vendedor é fazer. Então, se aqui a ordem do eu quero é nada a ver. E tem dois queros. E ninguém freou, cara, não vai acontecer. Não vai. De novo, milagre não vai acontecer. Então, eu tive essa experiência onde, na verdade, tinha-se uma meta que não tinha capacidade. Não era nem a capacidade de entrega, nada. O time não era capaz de fazer. Pelo volume de clientes, pelo volume de abordagens que se fazia, cara, era quase que dobrar. Então, não dava. Então, vinha lá de cima. Alguém tinha que ter freado lá. Não, esse número ainda não dá. A gente pode chegar. Uhum. Mas a gente precisa primeiro fazer esse, depois fazer esse, depois fazer esse. E a gente vai crescendo gradativamente. Ou seja, Mari, às vezes o planejamento de uma empresa, ela vem de um achismo. Vem de uma vontade. De uma vontade, de um achismo que é possível. Sem muita e aí você chega para falar, olha... Não é bem assim. Bem legal essa vontade. Vamos criar um plano. Vamos criar um plano para tentar fazer essa sua vontade. Lembra que a gente falou? Ele era um motorista. E ele era um motorista. Ele começou a comprar os caminhões. E normalmente, quem está nessa cadeira, né, do CEO dessa empresa familiar, ele já fez muito. E por ele, aí ele mede por ele. Uhum. Porque eu fazia X vendas, eu fazia, acontecia. Mas não é ele. Uhum. Sim. E aí, então, não dá. Então, essa conta começa a não fechar. E esse querer vem muito disso. Sim. Não, mas se eu cresci tudo isso agora, por que eu não posso dobrar? Por que não sei o quê? Porque ele se coloca no papel de como se ele estivesse fazendo. E ele já deu sangue por aquilo. Já perdeu noites de sono por causa daquilo. Já um esforço que o colaborador não vai fazer. Sim. Uhum. Então, a gente precisa medir isso com quem está lá, quem vai executar. Ele tem capacidade? Aí ele tem processo? Tem ferramenta para isso? O quanto que ele produz versus o que você quer chegar? Uhum. Aí, esse é o papel do diretor. É ter essa discussão saudável com o CEO para descer uma estratégia para chegar ali na ponta. Exatamente. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Todos tem que estar alinhado. Os elos. Exatamente. Agora, eu quero... Aí, normalmente, as pessoas falam, amém. Amém, amém. Aí chega o não consegue fazer. Não rolou. A vendedora vai falar, não rolou. Ele fala, rua. É. Você é ruim. O time é ruim. Aí por isso que não vai parar ninguém, não vai mudar nada. E até, dessa experiência que eu tive exatamente nesse lugar, a gente até conseguiu bater meta, mas não sustenta. Sim. Porque também tem essa, não muda. Né? Tem que mudar, senão não sustenta. E hoje... Até a pessoa que tá à frente lá falou, Mari, não batemos a meta, foi o pior número da história e tal, e não sei o que. Estamos mexendo no time de novo. Aí meu coração já dói. Eu falo, injustiça. Mas eu sei que não é o time. Eu falei, o que você tá fazendo com essa informação? Não respondeu mais. Entende? Então, assim, precisa resolver o problema. Onde está estancar o sangue. Exato, ali, né? Eu preciso ir na raiz, eu não posso fingir que eu estou, porque quando você troca, e sem contar o dinheiro que vai, claro, que é rescisão, contratação, que normalmente vem no perfil CLT, e o tempo, você não pega atração, né? Porque sai a Mari, entra a Dani, tem que ensinar a Dani tem que rampar. Todos têm esse processo. Aí, a hora que ela tá começando, não tá do jeito que eu queria, troco de novo. Aí vem a André. Aí, de novo, mais um tempo para... Então, você não consegue pegar atração. Dito isso, na área de vendas, o turnover como que é? É altíssimo. É altíssimo? Porque o vendedor ainda é uma mão de obra
barata, vamos dizer assim, né? O vendedor em si, dependendo do segmento, então, ele ganha muito na comissão e tal, tem toda essa questão do incentivo. Então, é uma peça fácil. Vendedor, também se tem essa impressão de tem muito vendedor no mercado e tal, então não é difícil de recolocar. É diferente de uma posição estratégica. Né? Se trocar um diretor de vendas, demora mais do que um vendedor. Sim. Um gerente demora mais do que um vendedor. Então, o vendedor paga muita conta que não é dele. Não é dele. Olha só, muito bom. E quando chamar a Mari para resolver todas essas questões aí, Mari? De preferência quando não estiver no caos. De preferência. Se estiver no caos, pode me chamar, óbvio, mas entenda que o seu processo precisa ser aprimorado, entenda que o seu time deve ser treinado. Vendas vem, eu falo que a pandemia é um marco para vendas, porque depois da pandemia, toda essa questão digital que chegou, né, para todo mundo, enfim, e em venda chegou muito forte, então chegaram muitas ferramentas, o CRM ganhou força, Big Data para você encontrar as pessoas, ter os dados das pessoas, essa questão, né, da cadeira, do SDR, porque agora todo mundo quer ter um SDR, mas não sabe nem exatamente o que é. E se pro negócio dele funciona, porque não é para todos, né, não tem clareza para quem vende, né? Quem realmente, porque não dá para vender para todo mundo. Então, assim, queira entender isso mais a fundo, essa é a hora de me chamar. Quero entender mesmo, se tô batendo meta, mas será que eu podia vender mais? Porque pensa comigo, vendas, quem vende quer vender mais, e quem não vende precisa vender. Então, Sim. É sempre um bom momento conversar com o consultor. E a depender do mercado, se você manter uma constância ali que te traz o retorno operacional, também faz sentido, Total, porque a conta tem que fechar. No final do dia, a conta tem que fechar. E, de novo, aquilo que eu falei, a venda não termina com o contrato assinado, até pegando esse gancho. Porque se eu tive perda na minha operação, o valor que ele vendeu já não foi bom. Por isso que a venda não pode terminar, tem que terminar na entrega. Porque aí é o tal do ROI, né? Então eu vou entender realmente se o quanto eu investi para ter aquele cliente, a venda que eu fiz, se eu tive o retorno esperado, que é a tal margem que todo mundo gosta de preservar. Ai, Mari, muito obrigada. Acho que vocês devem ter adorado, porque é praticamente uma aula. Exato, né? Já deu uma consultoria, aqueles spoilerzinhos de várias situações que eu acho que são importantes. Sim, e o que você disse faz muito sentido. Não espere chegar ali no caos. Você vai ajudar, mas o processo é mais demorado, né? É mais tenso. Mais tenso, enfim. Chame quando você quiser expandir, não é verdade? Quando você quiser crescer. Mas, Mari, não acabou ainda a sua participação aqui. A gente tem um quadro no Mitos, não no Mitos, dentro do Voz do Transporte, chama Mitos e Verdades, onde a gente faz um resuminho aí de tudo que foi dito. Ai, que legal. Dentro do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Para você desmistificar. Então, roda a vinheta. Vamos lá, Mari. A hora de chamar uma consultoria é somente no caos. Mito ou verdade? Mito. As empresas que buscam a consultoria antes do caos ganham mercado aí, saem na frente. Por quê? O jeito de vender mudou muito, né? E as empresas não acompanharam isso. E é importante um consultor, porque qual que é o nosso papel? A gente está super atualizado. Então a gente já entra na empresa, faz um raio-x, valoriza o que se tem, que às vezes no contrato consultor, que vai falar tá tudo errado, não. Valoriza o que se tem, o que dá certo e melhora o que precisa ser melhorado. E o que acontece? O resultado vem, o time fica mais engajado e fica um ambiente mais saudável no departamento comercial. Experiência no assunto é sinal de sucesso. Mito ou verdade? Mito. Nem sempre a experiência vai fazer com que esse vendedor venda para bater a meta que está ali planejada para cada mês. Eu sou fã do treinamento, investi em treinamento, porque o tá afim, o querer, o engajamento, isso a gente não ensina. Agora, sobre o produto, sobre a empresa, isso é treinamento. E a pessoa que tá afim, ela aprende e muitas vezes ela surpreende no resultado perante a um time experiente. Investir na sua marca pessoal ajuda a ter sucesso nos negócios. Mito ou verdade? Verdade verdadeira, verdade verdadeira. Quem ainda, independente da sua cadeira,
não investiu na sua marca pessoal, não perca tempo. Especialmente dentro do LinkedIn, é um oceano azul para que vocês se posicionem, contem a sua história, o quanto você é especialista naquilo, porque hoje no digital, o primeiro lugar que as pessoas procuram é na internet. Então, quanto mais ela escutar você falando sobre o tema, mostrando situações reais sobre o tema, ela vai entendendo que sim, você é um especialista e que ela começa a querer, a desejar fazer negócio com você. Então, a gente fala que o funil inverte. Então, em vez de a gente procurar, a gente começa a ser procurado. E isso acontece só no investimento com a marca pessoal dentro do digital. Nem sempre você pode vender o seu produto para todos os públicos. Mito ou verdade? Muito verdade. Porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Essa também é uma das mudanças que a gente viveu, né? Tem vivido em vendas. A gente tem que entender qual é o nosso perfil de cliente ideal, porque a necessidade do público muda, e com isso eu começo a ter mais afinidade. O que é isso, Mari? Eu vendo com mais facilidade, ele não fica pedindo desconto para mim, então se eu é sofrido vender, eu estou vendendo errado. Ou ele está vendendo para a pessoa errada, ou a abordagem está errada, mas está errado. Então tem que ser uma venda mais leve, mais gostosa, onde o valor é percebido e não o preço. Então, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, precisa nichar, precisa fazer esse estudo, que também é uma das ajudas em consultoria. Entender quem realmente deixa dinheiro no seu caixa. Muito Nossa, bom. Que aula! Que aula! Aula muito boa. A gente quer te agradecer, de verdade. Foi um super pelo prazer. Seu tempo. Foi um assunto que a gente ainda não tinha nem conversado aqui sobre. A gente achou isso muito interessante. E necessário, porque eu acho que cada vez mais hoje a gente tem que realmente estar atualizado, né? Com essas mudanças que são muito rápidas, né? Sim. Hoje as mudanças realmente elas são muito rápidas, não são É o desafio do digital, não é? Exatamente. Ele traz coisa boa, mas também a gente tem que estar sempre ligado. Exatamente. Então, obrigada aí pela sua participação. E outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho rapidinho do seu livro. A gente encontra em qualquer, para quem estiver interessado, né? Sim. Esse livro, ele fala da influência dentro do LinkedIn. Então, são os influenciadores do LinkedIn, são 29 coautores, cada um contando a sua história, como que aconteceu isso, né, de ser essa autoridade dentro do LinkedIn e os benefícios que isso traz. Está disponível em todas as lojas virtuais, né, das livrarias aqui em São Paulo, especialmente na livraria Drummond, e na Amazon também você encontra tanto o digital quanto o físico. E eu deixo aqui com muito carinho para vocês. Legal, que legal. A gente vai fazer dois, né? Para o ímpar, para ver quem conhece. Vai falar deixa eu ver aqui. Vale muito a leitura. A essência da influência. É isso aí. Que bacana. É a responsabilidade, né, que a gente tem quando a gente começa a ter voz, né? Acho que é o tema mais importante desse livro é esse. Assim como vocês, né? Vocês sabem muito bem disso. É uma baita responsabilidade você dar voz, você ser a voz. Então é importante essa consciência que não é a popularidade, os likes, né, a fama. Porque isso passa. Não é sobre isso. Isso é passageiro. Exato, não é sobre isso. É sobre a transformação, é o quanto realmente você consegue gerar de valor no outro, para que o outro seja melhor. E o mundo está girando muito rápido, né? Muito. E a gente tem que acompanhar, a gente não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Obrigada, isso aí. E você que nos acompanha aí, ó. Né? A gente acabou de ter esse papo excelente, compartilha, avisa aí para os seus colegas, né? Seus pares das empresas, seus gestores. E não deixe de nos seguir, nos acompanhar aqui, lá no Instagram, no @Vozes do Transporte. E se inscreve também no canal, né, Deia? Exatamente. Pra gente não perder esse tipo de conteúdo. Que é só conteúdo alto nível. Exato. Até a próxima. Até a próxima.